E aí, o primeiro dia, eu fui tomada, assim, por um sentimento que até hoje é meio difícil de explicar, mas eu só sabia chorar. Tudo que eu olhava, tudo que eu via ao meu redor, primeiro que você tá em contato direto com aquela natureza plena. E aí, meu povo! Oi, pessoal! Paz do Senhor, crente! E aí, Brina? Gente, esta é Mafê. Como é o nome de Maria? Eu ia dizer Maria Fernanda, mas pode ser Maria Ferdinanda. É verdade. É o quê? Maria Fernanda. Maria Fernanda o quê, Maria Fernanda? Maria Fernanda Andrade Ferreira. Eita, tu nasceu aonde, crente? Aqui em Brasília. Ih, é das Maravilhas. Mas, gente, eu esqueci de dizer o que é este programa. É um podcast que se chama BrinaCast. Com quem? Com Sabrina Fontinelli e Mafê. Um prazer estar aqui, eu tô amando. Pois é isso, minha gente. Eu digo, Mafê, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Amém. Ela tava servindo na portaria da igreja. Eu digo, mulher, vamos gravar. Eu chego me apresentando, eu tenho um programa no YouTube. E aí, se você aceitar participar, e com toda a história, ela disse, mulher, eu quero. Foi. Gente, a pessoa que disse, mulher, eu quero, nessa idade, 24. 24 anos, minha filha, eu me escondi debaixo das coisas, não tapetinha. A senhora é muito conversadora. Ai, Ai, eu gosto mesmo de conversar. Sempre foi assim. Sempre foi Desde assim. novinha. Conversar, tagarelar, falar muito. Oi, é assim. Pois, gente, esse ser humano, nessa idade, ela é líder de jovens. É verdade. Só que nessa idade, o que, meu amor? Ela disse que já tem 5 anos. Tem 5 anos que eu tô na liderança dos jovens. Mulher. É, tem tempo já. Boa noite! Gente, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Ela é da mesma igreja, né? Eu já disse, coinonia, a gente congrega junto, coisa e tal. Mas, Fê, tu lembra que um dia eu cheguei na igreja e era dia de tu servir, eu cheguei lá num dia errado? Eu lembro. Enquanto a gente tava conversando aqui agora, eu tava pensando, será que foi ela que foi que Mulher, fez? moço, eu tenho um pequeno problema. E toda maquiada, pronta, produzida. Aí chegou, você vê. Aí eu olhei e falei assim, mas hoje é os jovens, eu acho que você não tá. Olha o contexto. Gente, eu tenho um pequeno problema, assim, se eu for atrás de um médico, ele vai dizer, minha filha, você tem DDH, tá na moda as pessoas dizerem que tem, mas eu acho que eu realmente tenho. Porque, mulher, eu já fiz tanta coisa, assim, bem absurda. Eu lembro desse dia. Aí o que foi que eu fiz? Me arrumei plena para ir servir na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Só que quando eu cheguei lá, eu vi ela, viu um menino jovem, as crianças, coisas, negócio lá. Aí eu digo, moço, mulher, eu tô na escala hoje. Ela disse, não tá, não? Tá, não. Hoje é os jovens. Não, mulher, eu tô sim. Eu sou, eu sempre tenho razão. Você é que não sabe dessas coisas. Aí ela disse, mulher, não tá, os jovens hoje na escala. Ô, decepção, chegou, eu voltei pra casa sem triste. Eu digo, Jesus, tanto que eu tava pronta. Não, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, imagina o tempo que ela gastou pra fazer aquela maquiagem, porque Sabrina sempre impecável Gente, de maquiagem, de look, não, né? sem pecado, Sempre. mas maquiada eu tô. E aí eu falei, meu pai, só deve ter demorado horrores e Sim, vai ter mas que ir embora. Aí, como foi que começou a tua vida assim, tu chegou na igreja com que idade? Tu foi sempre da coinonia? Não, então, eu cresci em lar cristão, assim, Uhum. evangélicos, meus pais sempre me levaram à igreja, eles sempre... Eu lembro, às vezes tinha que acordar cedo pra ir pra EBD, e eu falava, mãe, não quero. Ela, você vai, e um dia você vai entender o porquê que eu tô pedindo pra você ir. Ah, não Você quero. quer mãe, menina. Hoje eu agradeço minha mãe, obrigada, Glória a porque se não fosse ela, talvez eu não estava onde eu estou hoje, né? É verdade. Mas os meus pais sempre me ensinaram muito o caminho que eu precisava seguir, nunca impondo e obrigando nada, mas sempre mostrando o que era o melhor e que seguir o Senhor sempre me traria sucesso na vida, assim. Então era muito importante. E aí, desde novinha, EBD todo domingo de manhã, culto, ir pra igreja. Mas sempre. era noutra igreja? Era em outra igreja, era aqui em Brasília também. Mas era Águas Claras? Não, era em Taguatinga. É a Igreja Batista Vida Nova. E aí a gente morava em Taguatinga na época, né? Sim. E aí a gente ia pra igreja todo domingo. E durante a semana também tinha compromisso e tudo mais. E aí a gente se mudou pra Águas Claras. Uma época, né? Acho que tem mais de 15 anos que a gente mora aqui. E aí os meus pais já estavam assim, meio que querendo procurar uma outra igreja. Principalmente por causa da distância, né? E tava ficando muito longe a gente ir morar aqui e ir pra igreja. Em Taguatinga. E aí a gente tinha uma vizinha
lá no prédio, que hoje ela nem mora mais lá no prédio, ela tá em Manaus. E aí ela tinha uma filhinha da minha idade, assim, mais ou menos, era um pouquinho mais nova. Ela falou assim, eu tô indo numa igreja, pergunta pra sua mãe se ela não deixa você ir com a gente. Onde era a Coinonia nesse tempo? É lá também. Era onde era, na Centro Inteiro. Mas era naquela estrutura já? Já era naquela estrutura. Só o fundo que não era preto, era tipo uma parede branca com uns negócios de madeira. Por quê? Porque a gente é da igreja da parede preta. Nossa igreja, ela não é tradicional, mas também não é Nutella, que é a igreja da parede. Não, minha gente, é muito maravilhosa a nossa igreja. Exato. Mas tem a parede preta. Tem a parede Mulher, eu era de igreja tradicional, bem tradicional mesmo. E quando você chegou foi Quando eu cheguei, eu digo, eu quero uma igreja da parede preta. Pra quê? Pra saber das coisas, das novidades. Oi. Do reino de Deus. Pois é, minha filha. Preta. Quando eu cheguei não era não. Mas eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos nessa época. Aí, quando eu cheguei na Coinonia, assim, que eu entrei na porta, eu senti algo. Naquela época eu era muito novinha, eu não sabia o que era. Mas eu senti algo dentro de mim. Depois que eu cresci, eu entendi que era o Espírito Santo, né? E aí foi um culto maravilhoso. Eu lembro até a roupa que eu estava vestida no dia que eu fui na primeira vez na Coinonia. Nossa. Mas teus pais congregam lá? Hoje eles congregam lá. Aí eu cheguei em casa falando pros meus pais. A gente precisa ser daquela igreja. Aí eu lembro do meu pai rindo e falando assim, filha, não é bem assim, calma. As coisas não são assim, tipo, nossa, fui na igreja hoje, amei, vamos, entendeu? E era a família toda, né? Tipo, nós somos 3 irmãs, eu e mais 2. Mais novas, né? Mais novas, eu sou a mais velha. São mais novas. E meu pai e minha mãe. E aí, depois de 2 meses, eu todo domingo falava, ai, pai, por favor, vamos naquela igreja, vamos naquela igreja. E tu ainda não tinha voltado lá? Não tinha. Aí meu pai falou, tá bom. Teve um domingo lá que ele falou com a minha mãe, tá bom, vamos. Aí a gente foi na Coinonia e, nossa, eles sentiram a mesma coisa que eu senti, assim, quando eles chegaram na igreja. A nossa igreja, ela é muito, a palavra é intencional. É verdade. Porque assim, você chega na igreja, porque eu sou do Ministério de Conexão, que é aquele povo que dá, antigamente era um nome mais bonito, assim, mais exótico, vamos dizer, os porteiros da igreja, porque quem fica na porta é porteiro. Mas conexão, meu filho, porque a gente conecta as pessoas que estão vindo de fora, chegando, às vezes visitantes, pra entrar, e até os membros da igreja, eles são recebidos com muita alegria. E aí tem um ministério de intercessão. Enquanto você tá lá, você nunca chegou na igreja. Você senta lá, tem alguém já orando por você. Por você, é verdade. Que vai visitar. Então, tudo isso cria uma atmosfera. Aí vem um louvor, aí quebra. Aí vem a palavra, aí desmonta, destroçado. E aí Deus fala nova criatura pra quem disse sim pra ele. É verdade. E é incrível, né? Aí foi assim, a gente começou meus pais começaram a frequentar. Depois de um tempo, eles falaram assim, vamos... no eu dedinho. passo uma pontinha no dedinho. Vamos ficar aqui mesmo e tal. Aí a gente se tornou membro. E aí eu fui crescendo dentro da igreja, assim, de desenvolvendo mesmo, né? Eu cheguei criança. Já tinha o ministério de adolescentes? Já, na época que eu cheguei já. Só que como eu cheguei ainda com 10 anos, eu ainda participava, na época era Juniores o nome. Ministério infantil. Era Juniores. Aí eu participei. Aí foi bem legal. Foi uma fase bem, bem legal, assim, de adaptação. Aí com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a participar dos adolescentes. Antes eu me batizei, foi a pastora Beth que me batizou. Meu pai. Ela tava aqui, na festa. Porque ela foi embora. A pastora Beth é uma querida da nossa igreja da intercessão. Foi mulher de oração. Anápolis. E aí, é um ser humano de luz, minha gente. Uma serva. Uma das senhoras mais antigas da igreja. Tanto da idade da igreja, quanto de idade mesmo. E ela sempre o sorriso grande, contando o que Deus fez. Assim, no dia, não, caiu uma lâmpada e eu passei, não... Sempre tem um testemunho. É uma inspiração, né? É uma inspiração. E aí, tu, no Ministério Infantil... Aí eu no Ministério Infantil e batizei. Depois do batismo, fui pros adolescentes. Só mais um pouquinho, tá bom. Fui pros adolescentes. Assim não, tu tava falando do batismo. Aí eu me batizei. Aí depois que eu batizei... Com qual idade? Com 11. Mas tu teve alguma experiência, assim, que te marcou nessa fase pra tu batizar tão cedo? Então, é porque eu já... Eu sou uma pessoa que amadureci muito cedo. Acho que por conta das vivências da vida, né? Eu sempre fui a mais velha. E os meus pais sempre trabalharam muito. Eu tinha que... Por mais que a gente tinha alguém pra ficar, eu tinha que dar conta das minhas irmãs. Enfim, sempre tive
esse negócio maternal, sabe? É tanto que as pessoas falam, geralmente nos grupos de amigos, que a Mafê é a mãe do grupo. Oi. E eu acho que foi por conta essa maturidade, assim, que eu precoce, entendeu? Deus treinou. Deus disse, mulher, eu vou te dar 2 irmãs, faz trabalho, vou fazer tu ser preparada, porque eu quero pra ti. Então, com 10, 11 anos, eu já sabia o que era batismo e eu queria muito viver essa experiência. E foi tu que alguém falou? Não, foi eu que queria viver. Falei pra minha mãe, quero fazer a classe de batismo na igreja. Meu pai. Aí comecei a classe de batismo lá na Coinonia. Aí fiz, aí eles explicam tudo, né? O que é o batismo, o que é essa decisão, o porquê que isso é importante e tal. E aí me batizei, foi assim um momento maravilhoso. Depois disso, fui pros adolescentes. E eu sempre gostei de servir, sempre. Desde novinha, quando eu era dessa outra igreja, que eu era... Tu já servia com a idade que tu tinha? Minha irmã, eu tava na salinha, eu tava contando isso pra alguém esses dias, nem lembro pra quem. Mas eu tava lá na salinha pra eu receber, porque eu tinha que participar lá da salinha. Mas eu não queria... a porteira da salinha. Eu queria ajudar a tia, eu queria distribuir a lição, queria distribuir o suco, o biscoito que a gente lanchava, entendeu? Eu nunca queria ficar sentada fazendo a tarefa, eu queria estar ajudando. Eu, no meu tempo, tinha lanche também. Eu não sei como é que funciona hoje, minha gente, mas no meu hoje, tempo... com as crianças meio assim, intolerantes e alergia, acho que não pode mais. Né? Mas minha mana Yadra, ela congrega lá também. Ela é do Ministério Infantil e ela é nutricionista. Aí ela disse, pastor não, o povo lá da liderança, que o biscoito da salinha dos bebês, né, fosse sem glúten, sem lactose. Respeita minha mana. Chique, viu? Mas no meu tempo, menino, não tinha essas coisas. Era biscoito de maisena. Não é que não tinha, não. É porque as crianças, os organismos se acostumaram. Aí os meninos intolerantes à lactose, eles o corpo... dizia assim, minha filha, ou eu acostumo eu morro. E aí tinha, eu lembro que tinha lanchinho na salinha. Pois é, aí eu sempre gostei muito de servir, assim. Adorava ajudar a tia, enfim. Então, depois que eu entrei pros adolescentes, eu não queria ficar parada, eu queria servir em alguma coisa. Aí, os 2 primeiros ministérios que eu entrei na igreja foi o Kids. Eu entrei sendo auxiliar na salinha. Aí, deixa eu dizer outra coisa. Quando eu cheguei na igreja, tinha 3 adolescentes que eram os mais próximos de mim. Eles serviam, adolescente mesmo, gente, aquelas carinhas de bebê. E eu colocava o Liam no berçário. E era dois meninozinhos que são irmãos e uma menina. Mulher, não sei o nome das pessoas, não. É que eu sofro de perda de memória recente. Ainda hoje. Do cabelo curtinho? Fofinha, lindinha, magrinha, bonitinha. Não vou lembrar. Ela e 2 rapazinhos que são irmãos. E assim, o carinho que esses meninos me chamam de tia, o carinho que eles têm por mim, que tinham pelo Liam, era extraordinário. A nossa igreja, ela é muito, como eu disse, intencional, porque assim, a gente como membro do corpo de Cristo, cada um tem sua função. E o maior incentivo, desde a classe, que tem uma classe na escola dominical Conhecendo Minha Igreja, é de mostrar qual é a rede da igreja, os braços, para que cada pessoa que chegue na igreja já vá se situando que quando se firmar, vai servir. Exato. Então, quando eu cheguei na igreja, o pastor tem um slide e ele mostra todos os segmentos da igreja, ó. Tem segmentos e dentro dos segmentos tem outros braços que você pode servir. Aí eu disse, não, o pastor, sou muito conversadora. Aí eu tentei o ministério de louvor. Mas aí minha voz de taquara rachada, ela não foi aceita. Não. Até hoje eu digo, Bruna, tu tá vendo, né? Tu não vai me impedir de cantar no lindo coral. Aqui da Coinonia tu me impediu. Aí eu fui pro Ministério de Conexão. Então, receber, pra mim que sou conversadeira, é bom demais, minha senhora. Então, esse é o ministério. E aí a senhora disse que era... Eu fui pro Kids primeiro, pra cuidar das crianças, porque eu sempre fui apaixonada. Tá um fato curioso. Maria Fernanda, apaixonada por criança, assim. Apaixonada nível master. Eu falava pra minha mãe quando eu era mais nova que eu queria ter 10 filhos, se pudesse. Porque a pessoa que tem 3 irmãs, ela sabe o trabalho que é ser, gente, dentro de uma casa de 3 crianças. Exatamente. Mas eu sempre abençoe. fui muito apaixonada por criança. Então eu falei, quero servir no Kids. E comecei. Mas o meu segundo foi o Conexão também. Por conta dessa questão de ser muito comunicativa, gostar de receber, de ajudar as pessoas. O Conexão tava começando na época. E eu fui uma das primeiras, assim, pessoas a fazer parte da equipe, né? Tinham várias pessoas, claro, mas eu fiz parte daquela primeira equipe que formou o menina, respeito Conexão. na fé, minha filha, respeito na história. Que massa. Pois é, muito legal, né? E assim, foi um tempo muito precioso. Aí eu comecei servindo nesses 2 ministérios. O Conexão
e o Kids. E era maravilhoso, eu amava, sério. Pra mim, chegava domingo, eu ia pra escola, né? Normal, na semana, atividade da escola, tinha que estudar, aquela coisa toda. Mas chegava final de semana, servir na igreja, meu Deus. Passar o dia na igreja, né? Porque, assim, eu congrego de manhã, eu vou pra EBD de manhã, fico pro culto da manhã, e quando eu vou servir, eu sirvo no culto das 17. Tudo no mesmo dia, minha gente. Ou seja, domingo é do Senhor, de tome, então é do Senhor. É do Senhor. E é bom demais servir, né? Ai, é muito importante, assim, isso faz com que a gente... Eu descobri toda essa minha desenvoltura na igreja, foi servindo. Minha irmã, se você pegar um menino de igreja e pegar um menino de escola, porque todo menino de igreja é um menino de escola, aí pegar uma criança comum e uma criança de igreja e botar pra fazer um trabalho, quem é que vai falar lá mais do que o da igreja, com certeza. Menino, nós também à frente no mercado de trabalho, pensa o quê? É verdade. E aí isso é muito verdade. Porque é instigado desde muito cedo a se desenvolver em alguma coisa. É verdade. E isso me ajudou muito, assim, nessa questão do conversar e falar com as pessoas, né? E ter esse primeiro contato. Então, era maravilhoso, assim, muito, muito bom mesmo. Aí tu foi pros jovens. Não, aí da fase adolescente. Aí foi esse, primeiro eu servi nos adolescentes também. Comecei a servir nos adolescentes, liderei PG de adolescente, aquela coisa toda. Era muito legal, foi uma fase muito maravilhosa também. Mas o PG de adolescente... O que eu cuidava era de um pessoal mais novinho. Porque hoje em dia tem um pastor de adolescente. Ele é o líder do ministério. Do ministério. É ele que prega. É, também. Ou os adolescentes também participam? Não, alguns adolescentes sim. Na época, essa questão do pregar, né? Como é que chegou essa questão do pregar na minha vida? Porque ela prega. Tá entendendo? Lá na frente tem uma igreja com 1 milhão de pessoas, ela tá pregando. Me bota pra pregar, que eu digo, pastor, eu acho que eu não tô pronta ainda não. Eu saldo o Senhor com a paz dos irmãos. Mas ela prega. Mas assim, como é que eu descobri esse ministério, né? Primeiro que eu não sabia que era pra isso. Assim, desde quando eu tava no ventre da minha mãe. Eu sou um milagre. Começa por aí, que minha mãe teve toxoplasmose na gravidez. Os médicos falaram que eu poderia nascer cega, surda, muda, sem um membro do corpo. Mas aí numa EBD, na igreja que minha mãe e meu pai eram lá na Samambaia, uma igreja bem pequenininha, minha mãe foi curada durante um culto, assim. Ela sentiu o Espírito Santo. E aí ela foi ao banheiro, ela já tava grávida nessa época, ela foi ao banheiro e aí sentiu uma vontade, assim, de colocar pra fora. E ela disse que quando viu, era tipo uma coisa meio branca, assim, ela sabia que aquilo ali, ela tava sendo curada naquela hora. Glória a Deus. Aí fez exame, quando foi descobrir, o médico falou assim, não existe mais doença aqui. Meu pai. Você tá curada. Como é que... Porque toxoplasmose é através de foi alguma comida contaminada que ela comeu, assim, e adquiriu a doença. Aí, beleza, foi curada, glória a Deus. E aí, desde o ventre da minha mãe, pessoas oravam. E depois que eu nasci também, falavam que Deus ia usar muito essa criança pro reino dele e pra levar a obra do Senhor. Deus curou e disse, calma aí, mulher, que não é de graça. Maria Fernanda é minha, é do Senhor. Aí. Mas tudo bem, que fui crescendo, assim, minha mãe nunca tinha contado isso pra mim, assim, né? Ah, você vai ser isso e tal. Não. Deixou Deus fazer pra depois explicar o que foi. Exatamente. Aí começou dando uma lição de PG um dia, nos adolescentes ainda. O pessoal me chamou, falou assim, Mafê, queria muito que você desse a lição aqui no PG e tal. Eu falei, gente, você tem certeza? Fiquei meio tímida, assim, à primeira vista. Aí eu falo, né? Gente, eu sou tímida. Embora não pareça, eu sou tímida. As pessoas, não, Mafê, para com isso, não é nada, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, dou. Aí dei a lição. Nesse dia, o meu líder de PG olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa diferente de você. Eu acho que você pode contribuir ainda mais. E aí os pastores, na época o pastor Gustavo e a pastora Ju, e o meu líder na época era o Levi, eles foram investindo assim mesmo, me colocando pra dar lição e tudo mais. Desenvolvendo. Porque, assim, até a pessoa que tem o dom da palavra, ela começou em algum momento, ela gaguejou e ela ficou com medo, mas assim, vixe, tiveram no muitas dia a vezes. dia vai aperfeiçoando, exatamente. Né, na vivência. Aí eu tinha mais ou menos uns 15 para 16, teve um treinamento de liderança. Aí eu fiz esse treinamento, mas assim, mas não podia liderar ainda, porque liderava só a partir dos 18, né? Aí fiz o treinamento e tudo mais. Aí com 18 anos, comecei a liderar o PG de adolescentes. Aí fiquei no Ministério 18 e 19, com 18 e 19. Aí com 20 anos eu fui com 20 anos não, com 19 eu fui pros jovens. Aí tô lá até hoje. Aí nos jovens eu já cheguei assim, quando eu cheguei, o meu pastor, o pastor Barba, né? Falou assim,
a gente no discipulado e conversando, e enfim, ele falou, Mafê, você sabe que o Barba e o pastor Paulo que me falaram isso. Mafê, você sabe que você tem um chamado pastoral, né? Aí eu fiquei tipo... É o quê? É o quê? Como assim? Aí e tem o pastor. Eu falei assim, e o que é isso? Me explica, o que faz uma pessoa Do nada dessa? a pessoa tá cuidando dos jovens, você tem um ministério pastoral. Você tem um ministério pastoral, Deus tem algo pra você nessa área e tal. E eu ficava tipo assim, aí na minha cabeça, sabe, era tipo assim, Deus me livre. Eu lembro quando o Barba falou a primeira vez, eu falei, Deus que me livre. Porque pra mim, ser pastor era só... cuidar de uma igreja, entendeu? Ter que chegar na igreja, sentar no banco da frente e pastorear uma igreja. Ser pastor é cuidar de gente. Exatamente. Ser pastor é cuidar de pessoas, é amar pessoas, é guiar as pessoas, né? Ajudar, aconselhar, enfim. Ser pastor não é uma coisinha numa caixinha isolada. É um mundo muito grande. Tanto é que nossa igreja tem muitos pastores. Muitos pastores. Mas não é gente assim, plantada assim num canto que não faz nada. Assim, a tal do intencional é de cada um, por exemplo, tem um pastor de adolescentes. Sim. Tem um pastor de PG, porque PG, o que é PG também tem que explicar, né? São pequenos grupos, as antigas células. Hoje em dia cada igreja dá um nome. E aí tem pastor pra tudo. E cada um tem que cumprir sua função. A igreja é muito organizada. É muito. Não é que é organizada há pouco, não. É cada detalhe da vida. Tem um ministério e tem uma pessoa que cuida disso. Não, e eu acho isso muito incrível. Porque, assim, a nossa igreja é grande, né, até. E eu acho que a gente não falou, não. Falou? Falou. E pra conectar as pessoas... é necessário um pequeno grupo, porque é onde a gente... é muito grande. Porque é onde a gente conecta o pessoal e tudo mais. E é onde também a gente vê as pessoas desenvolvendo seus talentos, né? As pessoas do louvor, tem quantas pessoas que hoje participam do louvor que começou cantando na sala de estar de algum PG. A contribuir, né? porque tem um momento do louvor, pegar o microfone e cantar. A irmã que ajuda no lanche foi fazendo uns lanches maravilhosos no PG. Aí ela ajuda no lanche e hoje termina os voluntários da igreja. Tem uma sala... Como é que chama? É sala dos voluntários mesmo. Sala dos voluntários. Aí tem, pra quem vai servir no dia, por exemplo, domingo são 4 cultos praticamente, né? EBD e 3 cultos. E aí quem vai servir, meu filho, tem um lanchinho garantido. Minha filha, não é um lanchinho não, um pão de queijo com suco. Um mega de um arruma. Tem 10 tipos de bolo, não sei o que. Então, minha gente... O corpo de Cristo é para funcionar exatamente assim, perfeitamente. E às vezes, quando não funciona, é porque é falta de liderança. A pessoa bota tudo debaixo do braço e não dá conta de tudo. E o nosso pastor maravilhoso, meu filho, ele designa. Ele faz a parte dele, ele bota pro povo fazer cada um a sua parte. Exato. É literalmente isso a nossa igreja. Aí tu foi pregar a primeira vez aonde? Pra igreja toda? Nos adolescentes. Foi a primeira vez. Na igreja, pros adolescentes. Mas sabia que minha primeira pregação foi na pandemia e foi pra câmera? Não tinha ninguém na igreja. Que eu acho que seja até pior, né? Não pra começar. Você não tá vendo ninguém, você tem que falar. Ninguém. Imagina todas aquelas cadeiras vermelhas vazias e só uma câmera assim e eu pregando. E tu lá na igreja. Lá na igreja. Aí foi a primeira vez que eu preguei. Foi pros adolescentes e aí muito nervosa, aquela coisa toda e tal. Era assim, ó. Sempre foi. Eu fico muito nervosa antes de ir, mas eu sempre orando ali em espírito, orando, falando assim, que o Senhor cresça e eu diminua. Mas quando eu chego que eu tô falando lá em cima, eu nem vejo. Quando eu vejo, eu já terminei. Já não é você, meu amor. É a boca de Deus dizendo, mulher, eu vou já te ajudar. Calma. Exatamente. Isso é maravilhoso. Aí começou nos adolescentes, pregando. Aí preguei pros adolescentes e tal. Aí hoje eu prego para os jovens. Alguns cultos de mulheres também já preguei. Já vi no culto de mulheres, já avisei. Já preguei no culto de mulheres. Mas é muita gente. Mulher, como é que dá conta? E assim, é aquela coisa, né? Quando a pessoa tem o dom... É dom, assim. É o dom da palavra. Eu não tenho vergonha de falar e de fazer aquilo lá em cima, entendeu? Porque pra mim é natural, entendeu? Ver muitas pessoas assim nunca vai ser algo que vai me paralisar. Porque é natural, assim, falar pra muitas pessoas. Mulher, porque foi de lá pra cá foi uma escola. Mas Deus foi capacitando e dando todo o suporte. E aí, depois que eu entrei no Jovens, assim, foi muito bom também, porque eu tive um tempo onde eu pude amadurecer mais espiritualmente, sabe? Então, na partir dos 20 pra 21 ali, foi a época que o Senhor me forjou assim mesmo, forjou minha identidade, a Maria Fernanda enquanto filha de Deus, sabe? E o que mais me queimava no coração era que eu via a minha geração, uma geração assim, meio perdida, meio sem saber o que quer, o que eu vou fazer.
E eu falava, eu preciso ser uma resposta, eu preciso ser luz pra essas pessoas, sabe? Exatamente. Às vezes eu vi um jovem assim, Mafê, eu tô com medo de tomar tal decisão, tô com medo de fazer tal coisa. E eu sempre falava, Senhor, me dá um direcionamento, o que eu posso falar e ajudar. Claro, sempre corria a Bíblia, porque lá é a base de tudo, é onde a gente encontra a resposta pra tudo na nossa vida. E tentava ajudar ao máximo, sabe? Então sempre foi essa pessoa assim que ama ouvir, ajudar, aconselhar. E aí o Senhor foi me amadurecendo nesse lugar e desde então tem sido maravilhoso. Hoje nos jovens eu prego, lidero um PG, discipulo também algumas garotas, é bem legal. Mulher, o que Deus quer de nós é o sim, porque a gente nunca vai estar pronta pra fazer alguma coisa que a gente nunca fez, mas o Deus vai dando a direção. Deus vai dando a Você direção. vai com o pé e ele vai atalhando embaixo. Exatamente. E é maravilhoso, assim, eu amo servir ao Senhor, sabe? É uma coisa que não existe coisa melhor do que servir na casa de Deus, do que buscar a presença de Deus, sabe? Eu não sei como seria a minha vida sem o Senhor. Mulher, a vida, eu fico imaginando. Gente, eu cresci na igreja. Tu nasceu aonde? No hospital? Não, dentro da igreja. Mentira. Mentira não, é uma história inventada. Não, eu nasci porque... a minha mãe, tem um testemunho da minha mãe aqui, se chama Zuila Fontinelli, e ela já gravou comigo aqui no canal. Ai, legal. Minha mãe não podia mais ter filhos, foi muito difícil, e quando eu nasci, que minha mãe foi me apresentar na igreja, meu pai disse que quando ela fosse nascer, se Deus desse uma menina a ela, ele ia na igreja, só ia, não ia aceitar Jesus não, ele ia conhecer, né? E aí Deus levou meu pai na minha apresentação, e ele aceitou Jesus no dia que eu fui. Ele foi naquele dia para cumprir o que ele tinha dito. Tinha falado. E ele aceitou Jesus exatamente no dia. Então eu tenho 39 anos, feito agora, nessa semana. E meu pai tem 39 anos de crente. Que incrível, Sabrina, eu acredito. E aí é assim, minha gente, você vai fazendo a sua parte e Deus vai fazendo a dele. Você tem que dizer sim para Cristo, pra Deus começar a fazer o que Ele quer através de você. Porque assim, ninguém nasceu pra ser a pessoa do banco, não. Eu tenho um ministério, sentar no banco, meu amor. Tu vai cair no couro, tu cuida. Deus fez cada um pra fazer alguma coisa. Então, tu não fica no banco, não, ó, cristão aí, avante. Tu vai cuidar na vida, procura qualquer lugar, assim. Porque assim, a gente tem habilidades que nos guiam pra alguma coisa que a gente tem que fazer. Como eu sou comunicativa, eu fui pro Conexão. Como tu viu, né? Que ela contou até aqui, que ela foi crescendo e Deus foi dando as oportunidades. Sim. Então, a gente tem que buscar fazer alguma coisa, porque ninguém foi feito só pra sentar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é preciso a gente estar com o coração disposto e disponível, né? Deus, ele procura pessoas que estão com o coração disposto e disponível pra fazer o que ele precisa fazer aqui, né? Porque o Senhor morreu por mim, por você, por nós, pra que a gente pudesse fazer algo aqui, que é expandir o reino, levar a palavra, ensinar o evangelho. Então, uma palavra bonita, expandir o reino. Então, nós somos os responsáveis por fazer isso acontecer até a volta do Senhor, sabe? No seu prédio. Exatamente. Na sua escola, no contexto que você estiver. No trabalho. No trabalho, é na escola, é na igreja, é na faculdade. Enfim, no contexto que você estiver, o Senhor conta com você. É preciso ter o coração disposto e disponível, sabe? Nossa, lindo. E eu falo muito sobre algo também que não é você carregar uma Bíblia debaixo do braço, abrir a Bíblia e falar assim, porque em tal lugar tá falando isso e aquilo. Mas é você ser quem Deus te escolheu pra ser. Ser Cristo, porque como cristãos nós somos seguidores de Cristo, nós somos... como diz Jesus Copos, nós somos cópias de Cristo. Então, imagine você sendo Cristo na vida da pessoa. O que Cristo faria? Porque assim, Cristo faria tudo. Exatamente. Tudo. Mas tu já prestou atenção na Bíblia que Deus, ele perguntava à pessoa o que é que ela queria? É verdade. Por exemplo, Deus viu o cego, ele não ia lá, eis que te digo, te curo-te. Não, ele dizia assim, o que queres que eu te faça? Que eu te faça, é verdade. Então, é uma resposta de Deus e um aceitar de você. Então, em nome de Jesus, reage, crente. Exatamente. E assim, é muito importante porque... O mundo caótico que a gente tem vivido, o contexto que a gente tem vivido, né, da nossa geração, assim, enfim, tudo que a gente tem vivenciado, é muito importante que tenham pessoas com o coração disposto a amar o outro, a cuidar, a levar essa palavra, a fazer a verdade que é o evangelho ser transmitida da melhor forma, sabe? E o mundo tá tão assim doido, né, gente? Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas
eu acho que cada dia se aproxima mais, assim, a parecer com Sodoma e Gomorra. É verdade. Porque naquele tempo, assim, eu imagino Deus dizendo, mulher, vocês já estão quase nesse esquema, porque o negócio, mulher, a bagaceira do mundo tá maior. É grande, né? Porque eu já tenho 39, mas assim, é muito tempo, não é muito tempo, mas é porque eu sou jovem. Não, você é novinha. Mas é muito tempo vendo como o mundo foi se transformando. Sempre teve guerra, sempre teve tudo que a Bíblia diz que ia ter, mas parece que agora tá maior. A sensação é que tá cada mais, né? escândalo, é cada coisa. Gente, uma coisa que tem sido mais recorrente, teve o caso que foi um escândalo, né, que o pai matou os 2 filhos. Sim. Como se fosse uma punição para a esposa, depois se matou. Uhum. E isso, eu quando era menina, uma pessoa conhecida, ele é até parente distante do meu pai, ele fez isso na minha cidade. Ele matou os 2 filhos à facada, porque tava eu não sei se ele já era separado e ele tinha sido, alguma coisa aconteceu, mas ele matou as 2 crianças. E eu já, depois desse caso dele, isso daqui já tem até um nome, eu não lembro o nome desse tipo de crime. Mas isso aí, minha gente, filho. Porque assim, debaixo da terra, Deus fez um monte de coisa, fez pai importante, mãe importante, mas um ser humano que é gerado por um milagre, que a vida não sai de qualquer jeito, Deus faz um milagre muito lindo para que uma criança nasça, e aquilo sai de você vê uma carinha misturada com uma pessoa que você escolheu dizer que ama, ou então escolheu ter um relacionamento, nem que fosse rápido. Sim. E a pessoa fazer um negócio desse, é só o diabo mesmo. É triste, né? É terrível. Então eu acho que tá pior. E o tempo que a gente perde se não falar de Cristo, vai ser cobrado da gente também. Vai, com certeza. Vai ser. Porque a gente tem essa missão, né, aqui na Terra. A gente Somos precisa missionários. fazer de uma forma muito Responsável, urgente e né? responsável. Exatamente. E aí, até hoje tô aí com esse coração fervoroso, amado e apaixonado pelo Senhor. Deus continue. Gente, é a cada assim, nós somos super mulheres, super. Não. Gente, é tão falho quanto qualquer outra pessoa. Então. Mas tá todo dia dizendo sim para Cristo. Porque sim para Cristo é um não para o mundo. Exatamente. E qualquer pessoa pode estar sujeita a cair a qualquer momento. Mas é você ser constante em Cristo. Uhum. Como eu hospedei uma amiga durante 4 dias aqui, ela saiu hoje de manhã. Sim. E a gente foi contando as histórias, conversando sobre as amizades antigas, como é que tá esse, como é que tá aqui, contando a novidade, né? Falando da vida. Mas sabendo. Sim. Isso também serve, uma fofoca serve de testemunho. Não, é contar uma história pra pedir oração, desculpa essa. Pedir oração contando a fofoca. Sim, resumindo, ela contou e ela foi contar, né, a dificuldade de alguém conhecido, porque o nome é que fala Fuxico, que tava assim assado, mas percebendo a história em comum, as pessoas que estão assim foram as pessoas que começaram a achar tudo normal, fazer aquilo que, não tem problema, tô dentro da igreja, mas não tem problema, aí daqui a pouco começa a não ir para a igreja e se afastar um pouquinho, aquilo que era normal começa a se transformar numa coisa maior, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro, Assim. e aí agora a pessoa tá totalmente na normalidade do mundo. Sim. Porque já não é mais quem era, quem deveria ser. E aí os problemas, eles vão aumentando uma proporção, meu amorzinho. Porque assim, quando eu já falei isso aqui, não existe um muro. Só existe um lado cá e um lado lá. É verdade. Então, se você não tá debaixo das asas do Altíssimo, você tá na bagaceira e o diabo tem todo o poder de fazer qualquer coisa. Por mais que esteja um pai, uma mãe orando, você está protegido pela oração. Mas assim, ó, não vacila não. Então, todos os dias, você que tá em pé, cuidado para que não caia. É verdade. É isso que a palavra fala, né? Isso, seguir constante, ser constante. Ser real e constante. Tem uma música muito boa que eu adoro, que é, o nome da música é Real e Constante. E é exatamente sobre isso. Buscar o Senhor de uma forma real e constante. Todos os dias. Fazer um pouquinho. E é o que você falou, assim, às vezes, por eu estar nesse lugar de visibilidade lá na igreja, né, lá em cima, as pessoas olham, e sempre quando chegam, ai, você é linda, nossa, como Deus te usa e tal. Eu sempre orei muito e falei, Senhor, nada disso é sobre a má fé, sabe? Tudo isso é sobre o Senhor e sobre o que o Senhor pode fazer através dela. Então, todo e qualquer elogio que eu recebo, eu falo, glória a Deus, porque a glória não é minha, mas é do Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas nos veem como uma coisinha de perfeição, assim, nossa, não erra, ou então não pode errar, não pode... E eu sou um ser humano falho como todos nós somos pecadores, né? Todos os dias cometo meus erros e meus pecados,
Mas todos os dias também é uma nova oportunidade da gente buscar em santidade, buscar ser melhor, buscar viver algo novo no Senhor, sabe? Arrependimento. Exatamente. E assim, mulher, tá num tempo assim de tantos escândalos no meio dos pastores caindo. Sim. Porque assim, às vezes a pessoa se acha forte demais. Vou pregar no carnaval, porque os ímpios precisam de arrependimento. Aí chega lá, tu procura o crente, ele tá pulando mais do que o ímpio. Exatamente. E aí eu acho que não dá certo, né, crente? E essa não é não é o certo, né? Não é a vontade do Senhor. Não mesmo. Então, meu filho, não tem negociação com o mundo. A Bíblia diz que ninguém pode amar dois senhores. É verdade. Como é que você se diz crente e quer fazer a mesma coisa E aí, Cristo estaria nesse ambiente, nesse lugar? A Bíblia fala que Jesus foi num casamento, mas, minha gente, um casamento é um casamento, uma festa é uma festa. Não confundamos. Festa é festa. Se tem uma festa, tem um cantor e a bagaceira, então ali é uma festa. Se tem um casamento, é um casamento. Exato. Então, não que a gente seja mais certo que os outros, mas Jesus tem misericórdia de cada um de nós. É importante, né? E o que mais, senhora? Sim, aí tu tá em que fase da vida, Mafê? Então, atualmente hoje eu tô estudando pra pré-vestibular de medicina. Quero ser médica. Eita, Nome de gente. Jesus. Minha irmã, as pessoas que se formam em medicina, que são minhas amigas, elas deviam fazer o quê? Trabalhar com aquele negócio de puxar as peles. Entendi. Ajeitar as coisas. Porque ninguém quer. Minha cunhada é médica. Vê se ela quer fazer essas coisas. Ela quer ser psiquiatra. Olha. Digo, isso vai me ajudar em que eu não vou ficar doida pra tu me tratar. Eu não quero ficar depressiva. Vai fazer essas coisas de cirurgia plástica. Uma plástica. Aí tu quer fazer medicina. Quero fazer medicina, assim, sempre foi desde pequenininha. Sempre foi. E é outra coisa que eu falo que eu não tenho dúvida de que foi o Senhor mesmo que plantou esse sonho no meu coração, sabe? Eu sempre vi a medicina como um lugar pra servir as pessoas mesmo, nada por remuneração ou que ela podia me dar em troca, sabe? Mas eu sempre olhei pra medicina como uma oportunidade, duas coisas, como uma oportunidade de ajudar e cuidar das pessoas, sempre tive esse lugar, né, de cuidar das pessoas, de olhar pro outro e sentir essa compaixão, querer se cuidar. A outra coisa é porque eu vejo que dentro de um hospital, dentro desses ambientes, assim, as pessoas quando elas estão doentes, elas estão à espera de algo. Vulneráveis. Muito. Ou espera de um resultado, espera de um diagnóstico, espera de uma cura. E elas estão, como você falou, nesse lugar de vulnerabilidade extrema, assim. E eu pensei, se eu tenho Cristo, eu posso levar Cristo a essas pessoas, que é a esperança, né? Cristo é a nossa esperança. Então, eu falei, por que não ser essa luz nesse lugar onde essas pessoas precisam, sabe? Um lugar que geralmente as pessoas olham com um olhar de, tipo assim, deprimente, um lugar triste, um lugar ruim. Mas eu não consigo olhar para o ambiente de saúde, assim, para um hospital com essa visão. A minha visão é que é uma ótima oportunidade de pessoas serem salvas, de pessoas serem curadas, de pessoas serem amadas e cuidadas. Já no meu caso, eu digo assim, é um ótimo lugar pra você, meu amor. Porque é um dom, mulher. Me importa pra me olhar num ambiente desse, bufo no chão. Não. Então é um talento, um dom. E eu vou até contar uma história aqui que aconteceu comigo essa semana e que me fez refletir muito. E eu saí falando, Senhor, eu realmente quero trabalhar nessa área, porque é isso que eu quero fazer. Eu tava ali perto do dona de casa, ali embaixo, perto da nossa igreja. Tem uma faixa de pedestre ali na frente. E eu tava indo comprar pão, tava numa outra casa, tava indo comprar pão na padaria do mercado. E comecei a ver uma movimentação de muita ambulância não, muito carro parado e começaram a buzinar assim. Aí eu pensei, tá, horário de pico, né? Águas Claras daquele jeito que a gente já conhece. Quando eu fui chegando mais perto, eu vi que tinha um aglomerado de pessoas assim na faixa e vi que tinha acontecido um acidente. E aí, naquele ímpeto, né? A pessoa que quer fazer medicina, meu Deus, um acidente, vamos lá correndo ver o que aconteceu. Vamos correr pra ver o que aconteceu, quero saber o que houve. E aí fui, quando eu cheguei, assim, a primeira vista, que foi, eu vi uma senhora no chão, assim, ela tava muito mal. Foi sério mesmo? Foi sério, tipo assim, ela foi atropelada, ela tava sangrando no chão, aquela coisa toda, e tinha uma pessoa lá já dando prestando socorro. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, vocês já ligaram pro bombeiro? Alguém já acionou o bombeiro? Já tem bombeiro chegando? O pessoal já tem bombeiro chegando e tudo mais. E eu olhando ali aquela cena em frente, muita gente em cima da senhora. E aí eu comecei a analisar o cenário do acidente pra eu entender o que tinha acontecido. Quando eu olhei assim na minha lateral, eu vi uma moto a metros de distância assim virada. E quando eu olhei um pouco mais, tinha um corpo estirado no chão. E ninguém olhou? Ninguém viu? Ninguém estava naquele lugar. Ninguém estava perto daquele homem. A primeira coisa que eu vi
Primeira coisa que eu senti quando eu vi aquilo foi, meu Deus, preciso ir lá. Fui correndo. Quando eu cheguei, ele tava com o olho fechado, assim, totalmente inconsciente. Eu comecei a chamar, moço, e ele não me respondia. Aí eu olhei e falei, meu Deus, será que ele morreu? Será que eu... Meu pai do céu. E era um motoqueiro. Porque assim, eu assisti filme aí você faz assim. Então, não quis triscar, que eu fiquei com medo. Falei assim, meu Deus, vai que ele tá quebrado. Se eu mexer em qualquer coisa aqui, sim, pode dar ruim. Não quis tocar. E aí, eu fiquei, meu Deus do céu, chamando moço, aí apareceu um senhor. Aí o senhor falou bem assim, você tá vendo como é que tá o nosso mundo? Só porque ele é um motoqueiro e atropelou a moça, ninguém veio prestar socorro pra ele. Tá todo mundo lá e ele tá aqui sozinho. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas ele é um ser humano. E se ele tivesse morrendo aqui, a gente ia deixar ele morrer? Aí eu virei pra ele e falei, moço, aí ele começou a piscar o olho, assim. Aí eu falei, não se mexe. Aí chegou uma outra moça e me ajudou ali. E começou a falar, não se mexe. Nisso eu já tava ligando pro bombeiro também, mas o bombeiro já tava chegando. A gente já tava ouvindo o bombeiro já com a sirene. E aí, foi essa cena, assim, foi muito rápido, foram segundos, mas pareceu que foi uma eternidade. E eu saí dali, Sabrina, com o meu coração sangrando. Porque eu falei, eu não acredito que eu vi aquilo ali, não. Não acredito que eu vi. O ser humano, aquela cena. No horário desse... Independente de ele ser o errado ou não, naquele momento ali, eu não podia julgá-lo. É uma vida. Mas é o juramento que a pessoa faz quando vai se formar em medicina. Você, se for um bandido, tem que tentar. É uma vida, exatamente. Eu preciso fazer de tudo pra que ela não morra. Eu preciso salvar a vida daquela pessoa, sabe? E aí eu saí falando, Senhor, é isso. Não tem outra coisa. Agora é que eu sei. É isso mesmo que eu quero viver. Eu preciso estar nesse lugar pra poder ajudar. Aí eu fiquei ali vendo também como é que os primeiros socorros com o bombeiro, que eu pensei, se eu ver isso de novo, já sei o que eu tenho que fazer da próxima vez. Se tu me procurasse nesse momento, eu estava adiante, passando direto e dizendo, Senhor, manda pessoas, Deus, pra socorrer aqueles... Não, e assim, muito sangue, muita coisa, assim, que o cara tava com a metade da boca dele. Não, mulher, não. Eu sou a pessoa que oro, Deus é minha testemunha. Eu oro pra eu não ver nenhum acidente. Pois é. E eu... Por quê? Porque eu não sou essa pessoa dessa área, minha senhora. E eu pensando, Senhor, se eu ver que seja uma oportunidade de eu salvar a vida de alguém. Senhor, manda a fé, Senhor. Aonde o Senhor sabe que eu não vou? Eu não tenho condições psicológicas. Então, minha filha, Deus lhe deu um talento, um dom, uma obra missionária pra fazer. Minha cunhada, minha cunhada ela era formada era técnica em enfermagem. Era concursada pelo município, era fisioterapeuta e era administradora pública, 2 superiores e um técnico. Mas desde quando ela casou, que o sonho dela era fazer medicina. Então, a vida toda. E depois, eu acho que uns 20 anos de casado, por aí, ela fez vestibular e passou para a medicina. Isso com a vida montada, ela é concursada, meu irmão fazendo engenharia, já era formado em administrador de empresas e era... corretor de imóveis desde os 18 anos. Meu pai tem uma imobiliária. E senhora, ela estudou e ela passou. E eles largaram tudo. Porque, tipo, Piauí, Macapá. Macapá só chega de avião, de barco. Meu Deus. E eles largaram tudo e foram lá. Foram lá. É a família de um ajudando, a família de outro, ele trabalhando. E ela orando. Só sei que hoje em dia ela tá formada. Então, minha gente, se você está já com a idade avançada, sempre dá pra recomeçar. Sempre existe um tempo. Sempre tem um tempo de você pegar assim, gente, eu cheguei até aqui fazendo isso que eu tinha vontade de fazer, mas tem algo que eu tenho vontade de fazer. Gente, tem gente que tá na faculdade com 60 anos, 70 anos, tem gente que tá com 80 anos. É verdade. Procura que tem. E aí, o desejo dela, eu comecei a contar essa história pra falar isso, que era... fazer missões na África, disse que ela sempre teve esse desejo de ir para fazer missões. É um sonho que eu tenho também. E quando ela se formou, ela disse que a pessoa que recebeu ela na igreja, quando eles mudaram para Macapá, a pessoa... ela nunca soube desse detalhe da vida da pessoa. E quando ela se formou, que ela voltou a pensar nisso, eu tenho vontade de fazer missões, só em pensamento, ela descobriu que essa pessoa que recebeu ela em Macapá ia fazer missões na África. E elas se conectaram com esse propósito. E ela passou, não sei se foi 15, 20 dias na África fazendo. Meu Deus, que sonho! Aí um detalhe, quando ela começou a pensar em África, ela disse assim, Sabrina, ora por mim. Eu digo, por quê, Débora? Ela disse, mulher, eu tive um sonho. Não tem aquele sonho que é meio visão, que é uma direção de Deus? E ela disse assim, ela sonhou com uma pessoa que ela disse, mulher, eu tô certeza que eu vou chegar lá e vou topar com essa pessoa, porque foi real. E
batalha espiritual, senhora? Porque lá na África é muita feitiçaria. Lá é um lugar bem... bruxaria. Eu conheço pessoas que já foram pra fazer missão, não eram médicos, mas foram pra fazer missão e falam que eu sou doida pra receber, pra gravar com alguém que sempre na igreja, né? Sempre aparece alguém que é missionário. E aí sim, a igreja explana o que a pessoa tá fazendo. A pessoa tem uma oportunidade, mostra o que tá fazendo. Mas eu tenho vontade de chamar aqui pro podcast pra falar. A missão que eu fiz foi que eu fui com que a nossa igreja abraça é o Pro Amazonas, né? Que é do pastor... Sim. Tu foi? Do Deus da Débora. Eu fui pro Amazonas. Para com isso, tu foi? Fui pro Amazonas ano retrasado. E aí, como foi ano retrasado. E foi uma experiência, assim, eu tava contando isso pra alguém esses dias, não me lembro. Foi uma experiência muito marcante, porque é você literalmente se desfazer de todo o seu... De tudo que você tem, de todo o seu ego, de toda a sua soberba... E estar num lugar extremamente vulnerável, assim. É outra realidade. A gente morou 5 dias num barco. Literalmente num barco. Dormindo em rede. Aprendi a dormir em rede. Não me chama também, não. Não sou nordestina, piauiense, mas eu digo não. Enfrentando todo e qualquer bicho que você imaginar. Que uns insetos, gente, uns mosquitos que eu nunca vi na vida desse tamanho. Eu nunca tinha visto um negócio daquele tamanho. E como é que é? Repelente. Repelente no corpo inteiro, porque não pode picar, porque se picar, tem o posto mais perto é quase 2 dias pra chegar. Tem muito risco de malária nessa Exato. região. E aí foi quando veio a oportunidade, né? A nossa igreja quase todo ano faz uma viagem missionária e geralmente chama os jovens. E quando veio essa oportunidade, eu falei, uau, é o sonho, né? O sonho de viver missão, assim, sair, não só dentro do Brasil, mas fora também. E quando me veio essa oportunidade, eu falei, vamos lá, minha primeira viagem missionária, quero fazer, vamos viver, isso vai ser legal. E aí, nós fomos, acho que foram 16 jovens ao todo, se eu não me engano, mais o pastor de jovens. Deve ser uma experiência, assim, extraordinária. Sabrina, assim, teve uma das... Muitas histórias são marcantes, né? A gente foi até Manaus de avião, de Manaus a gente pega um carro, são 3 horas de estrada, quase, acho que são quase 3 horas, pra Itacoatiara, que é onde tem a base... onde a gente pega o barco e entra Rio Amazonas adentro, assim, vai pros ribeirinhos, né? Porque a gente foi no intuito de evangelizar os ribeirinhos. No primeiro dia, já chegou, a gente dormiu na base, aí no outro dia cedinho, a gente entrou dentro do barco, carregou o barco com tudo, o barco, a gente chama de barco casa, né? Então tem banheiro, tem cozinha, a gente guardou todos os alimentos pra morar mesmo, passar aqueles 5 dias ali, rio adentro e levando o evangelho. E também sobreviver, né? Se alimentando todo dia e tal. E aí, o primeiro dia, eu fui tomada, assim, por um sentimento que até hoje é meio difícil de explicar, mas eu só sabia chorar. Tudo que eu olhava, tudo que eu via ao meu redor. Primeiro que você tá em contato direto com aquela natureza plena. Né? A glória de Deus. Exatamente. Uma natureza que não tem uma interferência humana. É a natureza pura e simples. Então aquilo ali é a coisa mais linda do mundo, você olhar para aquilo. E ao mesmo tempo você vê pessoas morando ali em situações extremamente vulneráveis, assim, em situações muito difíceis, sabe? De olhar e partir o coração mesmo. Porque tem gente que mora lá e o que é que tem pra viver? Tem a agricultura, tem a pesca, porque assim, tudo que precisa tem ali. Mas, gente, a base deles é a mandioca e o peixe. E a água é do rio. Sim. A água potável, assim, muito, e aí, muito difícil. Na vida comum, o que é que você precisa? Deu febre, vai no pronto-socorro. Exato. Precisa de alguma coisa, vai aqui, tem um mercadinho, tudo ali. Exatamente. E aí, quando é no barco, tudo é longe. Não, e no barco, e tipo assim, o principal meio de transporte é o barco, né? Então, pros meninos irem pra escola, em uma outra comunidade, tem que pegar o barco, é uns 20, 30 minutos até a comunidade que tem uma escola, né? E a gente visitou também as escolas, não são escolas assim, é tudo do estado, né? Só que... Daquele jeito. Né? Aqui dentro da cidade já é uma coisa difícil. Precário, muito precário. E as famílias, assim... Eu vi adolescentes de 15 anos já com 2 filhos, sabe? Então é uma realidade muito diferente, uma realidade muito, muito diferente da que a gente vive, sabe? E as pessoas não conhecem, tem pessoas que não sabem quem é Jesus, nunca ouviu falar. Jesus, quem é esse? As pessoas não sabem o que é a Bíblia. Tem muitas pessoas que já ouviram falar, mas não quer lá aceitar. Tem muita comunidade ribeirinha e também índio. Exatamente. E índio geralmente é uma comunidade fechada. A cultura é diferente, né? E aí foi uma experiência, assim, muito, muito extraordinária. E é o que eu falei pra você, né? Eu sou apaixonada por criança. Então, ver crianças nesse lugar
de vulnerabilidade mexeu muito comigo. Muito, muito mesmo. Misericórdia. Mas tudo que a gente podia oferecer, amor, carinho, cuidado, a gente tava ali pra servir aquelas pessoas, sabe? Teve uma comunidade que a gente foi que os meninos nunca tinham comido pizza, não sabia nem o que era pizza. E a gente tinha levado farinha de trigo, ovo, tudo pra fazer a massa, calabresa, queijo e montar a pizza e fazer pra eles comerem pizza. E foi a tarde da pizza, cara, no fogão a lenha, foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, incrível. E evangelizar, tem pessoas que não sabem ler, né, que não conseguem ler nem escrever, mas o pessoal da missão tem um rádio que tem a Bíblia falada. E aí a gente presenteava com rádio. E aí era só apertar um botãozinho e a pessoa ficava ali ouvindo o rádio o dia todo e era narrando a Bíblia, né? Extraordinário. Fora da curva. Então, todos os versículos da Bíblia. E Manaus é muito úmido, né? E eu sou muito calorenta. Então, imagina você tomar banho nesse pequenininho banheiro, ter que se trocar, se arrumar e sair. Bafão que é, né? A mesma coisa que você não ter tomado banho, entendeu? Suada. Era a mesma coisa. E aí, tipo assim, é você se despir mesmo. Deixar todas as suas manhas, todos os suas vontades, os que você gosta, as nossas frescurices, né? Pra poder viver e servir o reino de Deus. E se você é daqui de Águas Claras, ou não, ou se você é de Brasília, Taguatinga, ou dos bairros próximos, se você é de algum lugar que tem vontade de fazer isso, se conecte com a gente, vá à nossa igreja. A igreja tem 5, 6 polos. Acho que são 5, não? 5, deixa eu ver. Areal, Mangueiral, Peniel, Águas Claras, 35, 5. Então é isso. Procure uma igreja onde você estiver. Gente, toda igreja tem um campo missionário. Ou no Brasil, ou fora do Brasil. Mas assim, se você puder contribuir, contribua. Se você puder orar, ore. Se você puder ir, vá. Se você tiver vontade de ter uma experiência, for jovem e quiser ir na nossa igreja, procurar quem? Mafê. Se conecte. Aí Deus vai dando rumo. Só se prontifique, que Deus faz o resto. Deus vai construindo a história. E por mulher, eu queria te agradecer. Eu que agradeço por convite. Ela foi assim, muito pronta. Bora. Tá, vem? Tá confirmado? Vou. Pronto. Deixa Deus te usar. Pois, gente, muito obrigada, minha filha. Deus abençoe. Agradeço, que Deus possa continuar dando direção. Que você faça realmente, se for da vontade de Deus, que a gente já percebeu que Jesus está querendo. Então, vá, estude, passe. E seja bênção em tudo que você for fazer, que seja pra glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe também você aqui, isso que você está vivendo. O que é que você tem que fazer? Te inscreve ao crente. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Manda pra alguém que tu acha que vai gostar desse assunto, que tá precisando ouvir uma palavra de renovo, porque às vezes a pessoa tá sem motivo de viver. Gente, vai dando um passo para Jesus, que Deus vai te dando assim um monte de ocupação. E se você tá muito ocupado, Deus não chamou gente desocupada não, chamou gente que tava Paulo, Silas, João Pedro, todos os discípulos de Jesus, todos no barquinho. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Uns estavam pescando, outro estava sendo tesoureiro, tinha médico, tinha tudo misturado. Deus quer você naquilo que você está fazendo, que indica um propósito. Exato. Então, cuide, crente. Curte, compartilha, comenta. Me ajuda. Eu tenho um marido, ele tem um YouTube. Bota ele também, ó, crente. Eu tenho um namorado, bota. Porque a gente precisa de inscrito. Quanto mais gente for alcançando, mais essa palavra vai fluindo. E isso aqui é pro reino. É verdade. É falando de Cristo. E às vezes que eu trago alguma convidada que não é servo, de alguma maneira a palavra de Deus chega nela e chega a alguém. Porque como cristã, eu de alguma maneira falo de Cristo. Então, esse canal é pra glória de Deus. Creia e me ajude nisso. E Jesus, espalha a tua mensagem. Amém. Amém. É isso. Cheira, amor Deus. Obrigada. Um beijo. Tchau.